Olá a todos! Na aula de hoje você vai aprender as noções de energia potencial elástica e também noções de potência. Vamos começar pela energia potencial elástica. Para entendermos um pouco sobre energia potencial elástica, vamos fazer um desenho de um sistema objeto-mola ou massa-mola. Vamos considerar que nesse primeiro caso nós temos uma mola acoplada numa massa e aqui não há nenhuma deformação. A mola está sem deformação. Vamos colocar aqui mola sem deformação. Uma força vai ser aplicada na mola, puxando-a da esquerda para a direita, com o intuito de deformar a mola. Observe a deformação causada por essa força. Imagine que essa esfera metálica se deslocou do ponto O ao ponto P. Vamos chamar essa deformação de X. A mola aqui está no seu estado natural, sem deformação. Aplicamos uma força e ela se deformou do O até o P. E essa deformação nós chamamos de X. Já que a força elástica não é constante ao longo do deslocamento, o trabalho realizado pode ser calculado por uma área sob a reta do diagrama força versus deformação, ou força versus X. Observe o desenho. No eixo do X eu coloco a deformação, no eixo do Y eu coloco a força. Aqui a origem do gráfico. Sabemos pela lei de Hooke que força é igual a K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação sofrida pela mola. Já estudamos que o trabalho pode ser calculado pela área sobre a reta desse diagrama, força versus X. Como a área formada corresponde a um triângulo, vamos obter que a energia potencial elástica é numericamente igual à área do triângulo, que no caso é base vezes altura dividido por 2. Assim, a energia potencial elástica é igual a base vezes a altura, K vezes X, sobre 2. A energia potencial elástica fica igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. K vezes x equivale a K vezes x ao quadrado sobre 2. E essa expressão nos permite concluir que quanto maior for a deformação sofrida pela mola, maior será a energia potencial armazenada. Quanto maior for a constante K da mola, a constante K que é característica da mola, isto é, quanto maior for a dureza da mola, maior será a energia potencial armazenada. O trabalho é igual à energia potencial elástica. Assim, convém observar que quando se aplica na mola uma força F, surge na mesma uma força elástica, de sentido contrário a F, que tende a levar a mola para sua posição de equilíbrio. E repetindo, como a força elástica não é constante, para calcularmos o trabalho realizado por essa força, a força elástica, nós recorremos ao método gráfico, representando o módulo da força elástica na ordenada e o alongamento da mola ou deformação no eixo da abscissa. Já estudamos que a unidade de medida de trabalho é o Joule. Assim, a energia potencial elástica é dada também em joules. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Já estudamos que o Joule é a unidade de medida de energia, ou seja, de trabalho, ou trabalho mecânico. No nosso livro didático, na página 77, já é dado a expressão que calcula a energia potencial elástica. É K, que é a constante elástica da mola, vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Nessa aplicação, nós temos que um objeto representado nesse esquema move-se sujeito a uma mola.
Essa mola possui uma constante elástica equivalente a K igual a 800 N por metro. Para que o sistema armazene uma energia de 16 joules, a amplitude do movimento deve ser, já está respondido. Basta substituir que a energia potencial elástica é igual a 16 joules, a constante elástica da mola é igual a 800 N por metro, e queremos saber quem é a deformação sofrida pela mola. Vamos substituir a energia potencial elástica por 16, K por 800, 2 da fórmula, vezes x ao quadrado. Aqui nós temos que 2 vezes 16 equivale a 32. E 1 vezes 800 vezes x ao quadrado equivale a 800 vezes x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado vai para o denominador. E o 32 fica no numerador. Podemos simplificar essa fração. 32 sobre 800. Se eu dividir 32 por 4, vamos obter 8. E 800 por 4, vamos obter 200. Esse 8, se eu dividir por 8, vai ser igual a 1. E se eu dividir 200 por 8, vai resultar 25. Assim, x ao quadrado é igual a 1 sobre 25. Isolando x, temos que x é igual a raiz de 1 sobre 25. Raiz de 1 sobre 25 é igual a raiz de 1 é 1 e raiz de 25 é 5. E 1 dividido por 5 equivale a 0,2 metros. E 0,2 metros equivale a metro, decímetro, centímetro, 20 centímetros. Ou se você dividir aqui 1 por 25, equivale a 0,04. E raiz de 0,04 não é 0,4. O livro aqui tem um erro de digitação. Raiz de 0,04 equivale a 0,2 metros. Transformando 0,2 metros em centímetros, vamos obter, não é 40, 20 centímetros. Então, nós estamos ajeitando aqui, a resposta é 0,2 metros ou 20 centímetros. Ou seja, a letra A, não é a letra C, como o livro está sugerindo. Vamos analisar essas duas questões. Primeiro, qual deve ser a energia potencial elástica armazenada em uma mola de constante elástica K igual a 200 N por metro quando é deformada em 20 centímetros? Os dados: energia potencial elástica queremos saber, constante elástica da mola 200 N por metro, ou seja, há uma deformação de 1 metro para cada 200 N aplicado. A deformação é igual a 20 centímetros. Precisamos transformar 20 centímetros em metros. Isso equivale a 0,20 metros. Vamos aplicar a expressão de energia potencial elástica. K, x ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, vamos obter que K é igual a 200, x ao quadrado, 0,20 ao quadrado, sobre 2. Assim, a energia potencial elástica equivale a 200 sobre 2 igual a 100 vezes 0,20 ao quadrado. Obteremos que 100 vezes 0,20 ao quadrado equivale a 0,20 vezes 0,20, que é igual a 0,04. 100 vezes 0,04 equivale a 4 joules. Nessa segunda questão, qual é a deformação de uma mola com constante elástica igual a 300 N por metro, quando a mola armazena uma energia de 1,5 joules? Foi dada a constante elástica da mola, 300 N por metro. Foi dada a energia potencial elástica, 1,5 joules. A deformação não foi dada. Vamos aplicar a expressão da energia potencial elástica. Vamos substituir a energia potencial elástica por 1,5 joule, constante elástica 300, a deformação ao quadrado sobre 2. Abaixo do 1,5 nós temos o 1 subtendido. Fazendo a multiplicação cruzada, 2 vezes 1,5 equivale a 3. 1 vezes 300 vezes x ao quadrado equivale a 300 vezes x ao quadrado. Isolando o x ao quadrado, vamos obter que o 300, por estar multiplicando x ao quadrado, ele vem para o
denominador. E o 3 fica no numerador. Vamos simplificar. 3 dividido por 3 equivale a 1. 300 por 3 equivale a 100. Isolando o x, temos que x é igual a raiz de 1 sobre 100. X é igual a raiz de 1 equivale a 1. Raiz de 1 equivale a 1. E raiz de 100 equivale a 10. Se você dividir 1 por 10, vamos obter 0,1. A unidade de deformação, a unidade de comprimento, a unidade de distância, a unidade de deslocamento é o metro. Assim, a deformação de uma mola com constante elástica igual a 300 Nm, quando esta armazena uma energia de 1,5 joules, equivale a 0,1 metro. Metro, decímetro, centímetro. 10 centímetros. Agora vamos estudar um pouco sobre potência. A potência é relacionada com o trabalho mecânico e com o tempo gasto na realização desse trabalho. Ou seja, matematicamente obtemos que a potência média equivale ao trabalho dividido pela variação do tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é expressa em joules por segundo e recebe o nome de watt, graças ao escocês James Watt. Observe que a potência é igual à unidade de medida de trabalho é joule, e a unidade de medida de tempo no sistema internacional é os segundos. E 1 joule por segundo equivale a 1 watt. Assim, 1 watt equivale a 1 joule por 1 segundo. No nosso livro didático, na página 72, temos uma noção sobre potência. A potência P é uma grandeza física escalar, que mede o trabalho realizado, energia transformada, em um determinado intervalo de tempo, ΔT, como vimos acima. Potência igual a trabalho sobre a variação de tempo. A unidade de medida é o joule por segundo, que equivale ao watt. James Watt foi o inventor da máquina a vapor moderna, que permitiu a Revolução Industrial. Esse nome, Watt, é em homenagem a esse cientista. Nós temos o múltiplo do watts, que é o kilowatt, que equivale a 1000 watts. Temos o megawatt, que equivale a 1 milhão de watts. Temos o gigawatt, que equivale a 1 bilhão de watts, 10 a 9 watts. Temos também outras unidades de potência. O cavalo vapor, que equivale a aproximadamente igual a 735,5 watts. O Housepower Power, o HP, que equivale a 745,7 watts. Já vimos que a potência é relacionada com o trabalho e com o tempo gasto na sua realização. Trabalho sobre tempo, ΔT. Aqui embaixo de potência nós temos o 1 subtendido. Se você fizer a multiplicação cruzada, 1 vezes T é igual a T, ou seja, trabalho. E potência vezes ΔT equivale a potência vezes ΔT minúsculo. Essa expressão que ele acha aqui. Trabalho é o produto da potência pela variação do tempo. Lá na nossa conta de luz, nós identificamos uma medida chamada quilowatts-hora, kWh. Assim, na prática, muitas vezes usamos a medida do trabalho como sendo watts-hora. E o quilowatts-hora é o múltiplo do watt-hora. Podemos também determinar a potência desenvolvida por uma força F por meio do produto da força pela velocidade do corpo em que ela atua. Vamos obter essa fórmula. Como fazer para obter essa fórmula? Vamos imaginar dois objetos, dois móveis, numa estrada reta, numa esfera. Vamos aplicar uma força nessa esfera. Vamos considerar essa força constante. Essa força vai deslocar a esfera para frente. Imagina que ela saiu do ponto A e chegou até aqui no ponto B. A força permanece constante. Houve aqui um deslocamento de A até B, graças a essa força aplicada na esfera. A potência média desenvolvida por essa esfera, ou móvel, ou carro, nesse deslocamento, é dada por o trabalho, como já vimos, sobre ΔT. Mas, em aulas anteriores, estudamos que o trabalho equivale à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo.
Vamos repetir o ΔT. A potência média equivale então a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. No caso aqui, 0 graus. O ângulo, o cosseno de 0 graus. Já que a força tem a mesma direção e sentido do deslocamento sobre o intervalo de tempo. A potência média equivale a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0 graus, que equivale a 1, sobre o intervalo de tempo. Assim, a potência média equivale a força vezes o deslocamento sobre ΔT. Já estudamos anteriormente que espaço ou distância sobre tempo é igual à velocidade média. Assim, a potência média equivale a força vezes a velocidade média. Fazendo o intervalo de tempo, o ΔT, tender a zero, a velocidade média do móvel fica igual à velocidade instantânea do móvel, ou seja, a velocidade em cada instante. Assim, a potência instantânea fica igual à força vezes a velocidade instantânea. Ou melhor, a potência instantânea, ou P, apenas P, é igual a força vezes VI, velocidade instantânea. Para não confundir com velocidade inicial, vamos colocar apenas V. Assim, a potência equivale a força vezes velocidade. Essa é a relação entre potência e velocidade. E é assim que o nosso livro didático apresenta a potência. Potência é igual a força vezes velocidade. Assim, podemos determinar a potência desenvolvida por uma força por meio do produto da força F pela velocidade do corpo em que ela, a força, atua. Isso é válido quando velocidade tem a direção e o sentido da força, como observamos aqui nesse desenho. Vamos analisar esse problema. Um corpo de massa 4 kg está inicialmente em repouso. Se ele está em repouso, a velocidade inicial dele equivale a 0. Num dado instante, passa a atuar sobre ele uma força. Sabendo que ele gasta 2 segundos para percorrer 100 metros, o deslocamento igual a 100 metros, e ele gastou 2 segundos, o ΔT equivale a 2 segundos. Calcule o trabalho da força. O trabalho da força equivale a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Chamar de alfa o ângulo. Só que o ângulo aqui é 0 graus. E o módulo da força equivale a 20 newtons. O módulo do deslocamento 100 metros. Variação do tempo 2 segundos. O trabalho da força F é igual a... Vamos substituir F por 20, D por 100. E cosseno de alfa, cosseno de 0, é igual a 1. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Assim, o trabalho é igual a 20 vezes 100, 2000 joules. Essa é a letra A. Na letra B, queremos saber qual a potência. Sabemos que potência é dado pela seguinte expressão. É o trabalho sobre a variação do tempo. O trabalho nós já calculamos na letra A, que nos forneceu 2000 joules. E a variação do tempo, o problema nos deu como 2 segundos. Assim, a potência é igual a 2000 dividido por 2 equivale a 1000. E 1 joule por segundo equivale a 1 watt. Assim, a potência desse objeto de massa 4 kg equivale a 1000 watts. Essa é a letra B. Espero que tenham gostado dessas noções sobre potência e energia potencial elástica. Obrigado pela atenção e bons estudos.